Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao tema de dicionários, né, falando sobre algumas aplicações de dicionários que vocês, né, é bom que vocês conheçam para aplicar no dia a dia, ok? Então, o primeiro problema que a gente vai enfrentar aí, né, e tentar entender como é que se poderia resolver, tá? Suponha que eu vou dar para vocês, eu dei para vocês uma lista, um conjunto de nomes, tá? E vocês precisam informar qual é a frequência de cada nome, ou seja, quantas vezes determinado nome aparece. Então vou passando aqui: Alberto, Pedro, Maria, José, José, Maria, Lúcia, Clara, José, Luiz, José e Pedro, tá? Aí fica a pergunta: qual foi o nome mais comum? Ou seja, o nome que mais apareceu. Vocês foram capazes de identificar? Complicado, né? Então, olhando assim fica mais fácil, porque vocês podem usar alguma estratégia para poder marcar quantos números ou quantas vezes determinado nome apareceu. Então, esse tipo de problema é bastante comum, né, em computação. Aí você procurar contar determinada ocorrência de um fato, de um string, de um número, de um elemento em algum lugar, tá? E contar quantas vezes isso ocorre, tá? E às vezes classificar, colocar uma ordem crescente, decrescente, certo? Mas os dicionários podem ser utilizados para lidar com essa situação, tá? Então a primeira coisa que você pode pensar é: então eu vou fazer o seguinte, cada vez que o nome aparecer, eu vou marcar uma barrinha, tá? Então marcando uma barrinha e para cada vez que ocorrer, beleza, eu vou contando mais uma. Então seria uma forma aqui de se lidar com isso, né? Ó, Alberto apareceu uma vez, Pedro apareceu uma vez, aí marquei a barrinha. Maria apareceu uma vez, eu marquei a primeira barrinha. José, marquei mais uma vez uma barrinha, tá? José apareceu novamente, mais uma barrinha e continuo nesse processo. Mas percebam que o que é que eu estou fazendo aí? Eu tenho uma chave e tenho associado a essa chave um número, que é a quantidade de vezes que esse nome apareceu nessa lista de nomes. Estão entendendo? Então, isso claramente é uma situação que você pode usar um dicionário, tá? Para resolver. Como é que seria isso? Eu crio um dicionário, tá? E uso como chave o nome. Então, se eu digo aqui que Pedro recebe um, é como se eu estivesse dizendo: Pedro apareceu uma vez. Maria apareceu uma vez. Simples, né? Então, é exatamente isso aqui. A chave são os nomes e o valor são essas marcações que eu fiz, que correspondem à quantidade de vezes que cada nome apareceu. Certo? Então, basicamente, eu vou ter que fazer um programa que vá lendo esses nomes, tá? E a cada vez que aparecer um nome, ele atualize o dicionário. Se o nome já está no dicionário, ele vai incrementar o valor que está lá, né? Como é que eu faço isso? Está aqui, ó. Pedro já tinha o valor 1. Se eu quero adicionar 1, eu pego o valor que já está lá, associado a Pedro, adiciono mais 1 e guardo novamente no dicionário. Ou seja, o que estava antes deixa de ficar lá, né? E vai ser substituído por um novo valor. Nesse caso aqui, pelo valor 2. Entenderam? Mas assim, isso aqui ainda não está resolvendo o problema. Estou mostrando a solução de forma assim geral para vocês verem como é que seria. Mas a gente vai resolver isso ainda. Okay? Vamos pensar num erro que acontece com frequência. Tá? Se eu quero atualizar o dicionário, né, vou colocar mais um no dicionário. Então, suponha que Alberto foi lido, né, e eu quero adicionar, quero imprimir o valor que está lá. Mas Alberto não está ainda no dicionário. O que acontece se eu acessar? O que acontece é um traceback dizendo que ocorreu um erro de chave. Tá? Por quê? Porque Alberto não está presente ainda no dicionário. Porque o dicionário está vazio, eu tento acessar uma chave que está lá, né, pegar o valor que está associado àquela chave e não existe nada. Então o dicionário vai dar um traceback. E aí existe o operador in, que vocês já viram lá em listas, né? Que você pode aplicar também aqui em dicionários. Só que no caso de dicionários você passa a chave como sendo um dos operandos, né, para o operador in,
E o segundo operando é o dicionário. Então eu pergunto que essa chave está no dicionário? Está dentro do dicionário? Se ela está dentro do dicionário, ele vai retornar true. Se não tiver, ele vai retornar false. Como o Alberto não está no dicionário, obviamente ele vai retornar false. Isso é informação boa para mim. Boa por quê? Porque eu posso usar essa informação para fazer um teste condicional, como eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Então tem um dicionário, inicialmente aqui tem a José, um dicionário não, uma lista, né? José, Pedro, Maria, José e Maria. Então tem uma lista de valores. Então em uma lista que eu vou pegar e processar para transformar em um dicionário. Beleza, então pego a minha lista e uso como, né, uso aqui no laço for, iterando por essa lista, pegando cada nome que está contido na lista. E aí eu vou montar um dicionário. De que forma? Se o nome, que é a variável de iteração, não estiver no dicionário contes, que é esse dicionário vazio aqui, certo? Se não estiver, eu vou atribuir ao nome, ou seja, inicialmente vai ser José, o valor 1. Ok? O dicionário está vazio, José não está lá, que é o nome, né? O nome está no dicionário, não está. Então, associe ao nome o valor 1. Beleza. Segundo elemento vai ser Pedro. Pedro está no dicionário? Não. Então, novamente, Pedro não vai estar no dicionário contes e ele vai adicionar Pedro também. Aí Maria, mesma coisa. Maria vai ser adicionada ao dicionário associado ao valor 1. Quando eu chego nesse ponto aqui, aí tem José. José, not in contes, falso. É falso, portanto ele vai para o else. Por que é falso? Lembra que eu falei? Nome está em contes? Tá, José está em contes. Então é verdadeiro. Como eu estou usando o not, então esse valor vai ser falso. Tá? No caso do falso para o if, ele vai jogar para o else. Então, ele pega o valor que já está em nome, associado ao nome no dicionário, que nesse caso a gente sabe que é 1, né? Já que trata-se de José, e ele vai incrementar mais 1 e substituir o valor que está associado a José no dicionário. Tá? Por isso que José vai terminar aqui com o valor 2. Certo? Mas ele não termina aqui em José, né? Ele continua para Maria também. Maria já está no dicionário, né? Maria não está no dicionário, falso, está no dicionário. Então, vem para o else e faz a mesma coisa, incrementa 1 aqui, tá? Ao valor que já está lá no dicionário, que é 1, ficando 2, e guarda novamente no dicionário. Então, Maria vai estar com o valor 2, ok? Por isso que esse print gera como resultado aí essa string na tela, mostrando José com 2, Pedro com 1 e Maria com 2, ok? Só que isso é um pouco chato, né? Tem que ficar fazendo teste se está dentro, se não está dentro do dicionário, né? Então, o Python já oferece um método, né? E aí o programadorzinho dizendo que é legal, que com uma linha você já consegue fazer isso daí, certo? Como assim? Você faz o teste. Se o nome está no dicionário, então o valor tal, o x recebe o valor que está no dicionário. Caso contrário, o x vai ser 0, porque não tem nada no dicionário. Então, ao invés de fazer isso, tá, eu posso usar o método get do dicionário. O que é que o método get faz? Eu digo qual é a chave, aí o get vai lá procurar pela chave. Se ele não achar, ele vai retornar o valor 0. Ok? Se ele achar, ele retorna o valor que está lá no dicionário. Então, sabendo utilizar o get, você pode simplificar a forma como você faz contagem, né? Como usa os dicionários de forma geral, mas principalmente nessa parte de contagem. Então veja como aqui ficou bem simples, tá? Eu crio aqui um dicionário vazio, né? E depois crio uma lista contendo os valores que eu quero contar, né? Vocês já viram isso no slide anterior. Depois eu faço um laço percorrendo essa lista, né? De forma que eu pegue cada nome que está nessa lista e use o dicionário. Eu pego no dicionário o valor que está associado à chave nome, né? Que corresponde a cada um desses valores aqui do dicionário, né? Então, José está associado a algum valor? Bom, se estiver, retorna esse valor. Se não estiver, retorne 0. Tá? Porque aí eu vou adicionar o valor 1 e vou guardar de novo no dicionário. Se ele não estiver, vai ser guardado a partir desse momento um valor que vai ser o valor 1.
Se ele já estiver, vai ser substituído pelo valor que tinha, que é fornecido pelo get, somado com 1. Tá? Então esse mesmo programa aqui vai fazer exatamente o que já fazia aquele outro que eu mostrei a vocês, só que aquele outro precisa de um if, tá? Um if com um else. E nesse caso aqui não tem if com else, você só usa um comando e dentro desse comando você já tem o resultado para você. Então, de certa forma, isso aí gera um padrão de contagem, tá? Todo programa que você precisar fazer contagem de um certo valor, você pode usar essa mesma tática, essa mesma receitinha de bolo, tá? Então eu crio um dicionário vazio, depois faço a leitura, certo? Nesse caso aqui eu estou usando uma linha e essa linha vai conter o texto e eu faço um split do texto, tá? Então ele vai separar pelos espaços em branco. Posso digitar uma linha bem comprida com vários valores, mas ele vai gerar para mim uma lista com essas strings, tá? Então no caso com palavras. E eu imprimo essas palavras só para a gente ir acompanhando, né? Tá? A string como foi fornecida. A lista mesmo, tá? E aí eu faço o processo de contagem, que basicamente é um laço que percorre essa lista e a cada vez que ele pega um elemento da lista, ele acessa o dicionário para pegar o valor que já está lá, né, associado, né, aqui, o contador associado àquela palavra. Se não tiver, ele retorna 0. E aí eu incremento e guardo de novo no dicionário. Se já estiver lá. Se não estiver, eu guardo a partir desse momento. E no final do programa eu vou imprimir os contadores, tá? Que basicamente é o que está no dicionário. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de executando o programa, chamando aqui na linha de comando do Python. Aí eu digito, né, uma linha de texto, certo? E está aqui o texto, né? O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce, tá? Eu lembro muito minha filha aí quando ela assiste os programas aí no YouTube e tal, né? Então, aí se eu usar esse texto aqui no meu programa, ele vai gerar para mim uma lista exatamente igual a essa daqui. Eu marquei em amarelo, né, a palavra doce e em laranja a palavra doce seguida de um ponto. Perceba que o split que eu passei é o split padrão, que ele busca pelos espaços em branco e separa as palavras. Mas nesse caso tem um ponto, e o ponto está junto do doce, então ele está considerando o doce ponto como sendo uma palavra. Bom, você pode considerar isso como um erro do programa, né? Mas erro meu, né? Porque o Python não fez nada fora do esperado. Eu esperava que ele fizesse isso, tá? Para que ele tratasse o ponto, eu teria que usar um split passando o ponto como sendo um possível delimitador, certo? Mas aí vocês têm que voltar lá para as aulas de strings, de listas, né? Para poder ver como é que funciona esse split, tá? Então, se eu executando esse processo aqui, ele vai pegar palavra por palavra, a palavra o, palavra doce, palavra perguntou, palavra pro, e vai fazer o processamento. Vai guardar no dicionário, quando não tem nada, vai com o valor 1. Aí depois vai com o valor 2 e assim por diante. E no final das contas, vai imprimir o dicionário e a gente vai ter isso aqui, ó. O com valor 2, doce com valor 8, perguntou com valor 1 e por aí vai. Certo? Então vocês podem digitar qualquer texto que ele vai lhe dizer a frequência de cada palavra. Okay? Uma coisa interessante que vocês têm nos laços, né, junto com dicionários, que vocês já trabalham com as listas, né, e strings, é que você pode pegar um dicionário e usar do mesmo jeito que uma lista. Né? Tem aqui um Contes, José 1, Fred 42, Maria 100. Mas o que é que seria essa chave aqui? A chave é justamente a chave do dicionário. Então, quando eu faço para for chave in contes, ele está pegando cada chave contida no dicionário e vai atribuir a variável de iteração chave. Tá? E aí eu acesso, nesse caso daqui, eu imprimo a chave, o valor dela, e faço um acesso ao dicionário, né? Pego o dicionário e digo, ó, me dê qual é o valor que está armazenado associado a essa chave, para que eu possa imprimir os pares que estão armazenados lá. Certo? Então, José 1, Fred 42 e Maria 100. Então, fácil, né? Muito fácil de usar o dicionário junto com o laço for. Tá? Dá para fazer com while? Dá, mas aí você vai ter que ter aquele cuidado, né? De acessar, de pegar essa lista das chaves, que a gente vai ver como é,
e percorrer uma por uma, tem que ter um controle, é um negócio meio, né, meio um pouco chato, mas funciona. Tá? Para isso, como eu comentei, né, a gente tem os métodos que retornam as chaves, o método que retorna as chaves, o método que retorna os valores e um outro método que retorna o conjunto completo, chave e valor. Os dois juntos, tá? Não é separado. Então, para isso eu tenho keys, em inglês, as chaves. Keys retorna uma lista de dicionários, certo? Na verdade ele retorna uma sequência, tá? E aí a gente transforma, aí eu estou criando uma lista a partir dessa sequência que ele retorna. E tenho values, que retorna os valores. Então eu não sei de que chave, a qual chave corresponde àquele valor, porque eu estou obtendo os valores. Em alguma situação pode ser interessante para você obter só os valores, independente de quais sejam as chaves, tá? Então é isso que o keys e o values fazem, tá? Mas em outras situações você quer os dois, tá? Então vejam aqui, ó, se eu pego o keys e o dicionário é José 1, Fred 42 e Maria 100, quando eu pego as chaves eu só vou pegar, ó, José, Fred e Maria. Já se eu pegar os valores, né? Os valores, eu tenho que pegar 1, 42 e 100. E percebam que nesses dois casos aqui eu estou usando uma lista, né? Ok? Então guardo os dois aí numa lista. E tem o terceiro método que é o itens, que é um método também interessante que vocês devem aprender, tá? E eu estou guardando essa lista que ele retorna de tuplas, tá? E peraí, tupla? Você falou tupla? Eu ainda não falei sobre tuplas, né? Mas você pense numa tupla como uma espécie de uma lista, onde você vai armazenar valores, certo? E a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Quando vai falando sobre tuplas, nos próximos vídeos aí, tá? Mas aqui eu já preciso usar, né? Vocês precisam conhecer tupla um pouquinho. E no caso da tupla, você vai representar aqui na sintaxe através de abre e fecha parênteses, certo? Então abre parênteses, fecha parênteses, é uma tupla aqui. E aí eu tenho uma lista de valores separados por vírgula, tá? Então itens vai retornar como se eu pegasse cada linha no meu dicionário, cada elemento do dicionário, cada par de chave e valor vai estar numa tupla, certo? E essa tupla vai ser um elemento, pensando assim, do meu dicionário, tá? Um item do meu dicionário. Daí, quando eu chamo itens, ele me retorna isso daí. Então, eu tenho três métodos. Keys retorna chaves, values retorna os valores apenas, e itens retorna os dois, tá? A lista dos dois. E uma coisa também interessante é que com o for eu consigo navegar no dicionário obtendo tanto a chave como o valor. Isso é um negócio interessante. De que forma? Eu posso usar o método itens e esse itens me dá, lembram do que? Uma tupla. Essa tupla contém dois valores no caso, né? A chave e o valor. Então eu uso como variável de iteração aqui também dois valores. Na verdade, uma tupla com dois valores. E chave vai receber o primeiro valor, que é a chave, e o valor receber. Poderiam ser outros nomes, viu? X e Y, aí, como às vezes vocês gostam, mas eu odeio, né? Não gosto de usar, tem que ser nomes mnemônicos. Então, chave e valor estão aqui, né? Os chaves e valores dos itens do dicionário. Então eu vou imprimir aqui José 1, Fred 42 e Maria 100. Percebam que ficou muito mais simples, porque eu não preciso mais acessar o dicionário para pegar o valor, porque eu já estou obtendo o valor como variável de interação do meu laço. Ok? Bom, aí a gente poderia dar outros exemplos de aplicação de dicionários, né, além dessa contagem, né, mas aplicada a um determinado problema, que vamos pensar assim, você tem uma lista de voos de uma companhia aérea. E você quer guardar para cada número de voo quantos assentos estão disponíveis. Então eu posso ter um dicionário que dá o número do voo, certo? Ou o código do voo, e tem associado a ele um número inteiro que representa o número de assentos. Tranquilo, né? Aí você só vai fazer um programa que atualiza isso daí. Outro exemplo comum, um cardápio de um restaurante, onde você teria o nome do prato e associado ao nome do prato o valor daquele prato, tá? E também poderia ter os dados de um histograma, tá? Para quem não sabe o que é um histograma, aí o pessoal vai ver isso aí em estatística, né? Mas já deve ter visto isso aí em algum jornal, alguma coisa, né? Alguma revista, tá? Ou até no segundo grau mesmo, tá?
então, no ensino médio. Basicamente, o que é que você tem aqui? Você tem um gráfico aqui que mostra o valor, certo? E você tem a quantidade de vezes que aquele valor apareceu. Então, quais são os valores que apareceram uma vez? Aí estão todos aqui nessa linha, né? Valor 1, 1,5, 2, 2,5, 4,5, 7,5, 8,5, né? E só. Então isso aqui poderia ser, por exemplo, um histograma que representa as notas de uma turma, tá? Então, se você quiser saber qual é o valor que teve, qual a nota que teve mais alunos tirando, foi a nota 9, tá? Você vê que ela teve 6 alunos tirando a nota 9. Né? Já a nota 5 foram 2 alunos, a nota 10 foram 2 alunos também, tá? Então vocês podem usar um dicionário onde a nota é a chave e o valor que está no dicionário é a quantidade de vezes que aquela nota apareceu. Simples, né? Então dá para vocês já fazerem, né, montar a tabelinha para vocês gerarem um histograma, tá? Então, assim, na verdade a gente poderia citar aqui várias aplicações de dicionários, mas o mais importante é vocês entenderem que o dicionário é uma estrutura onde você armazena uma chave e essa chave está associada a um valor. Essa chave pode ser o número de CPF, pode ser o número de matrícula, pode ser RG, ou qualquer coisa que você queira associar a ela um certo valor. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham, né, gostado da aula, aproveitado. E até a próxima aula sobre dicionários e sobre tuplas, tá? E tem outras coisas aí por vir no nosso curso, tá?